viagem levou, e nisso surgiu a ideia de por que estamos fazendo isso, por que a gente está matando, a gente está se matando, por que a gente está morrendo? Ele conversou com os traficantes, aquela geração da guerra, né? Que viveu a guerra e que também viveu antes da guerra, que conhecia outras pessoas das Ilhas Quebradas que tinham guerra, que sabiam, que já vinham de uma mudança que aconteceu nos anos 90. Tipo assim, a população teve mais acesso, não sei como é que foi, a população teve mais acesso à informação, a estudo. Eu não sei se o sistema melhorou, que as pessoas eram mais flexíveis do que aquela geração dos anos 80, aquela geração dos bandidos que vieram desse clima de pós-guerra, ao alemão, sabe, tudo que o Hollywood entregava para eles, de morte, de espólio, de ter, de ostentar. Essa geração começou uma com a outra, pô, a gente está se matando, tem tanta mulher bonita nessa quebrada, só pode pegar elas, tem muito bonita demais, mas fica de boa e fica vivo agindo com uma mediação de conflito, só a guerra acabou. É todo, né? Você fala assim, você vai poder vender droga, destruir, sem matar os outros. Mas fazer o quê, cara? Eles não iam parar de vender droga. E se não tivesse essa ideia, eles não iam parar de matar as pessoas também. Com o intuito de reduzir o índice de homicídios, essa política conseguiu acabar com a guerra que tinha matado quase 400 pessoas em 12 anos. Sabe? Como que a gente pode reproduzir isso em grande escala? Isso pode ser reproduzido em grande escala, mas no pré, no jardim, com a mulher grávida, sei lá. Eu acredito que essa geração desses meninos está perdida. Vão ser futuros faxineiros, garis, ou mortos, ou drogados, ou presos. Ou políticos. Não sei, talvez. A Áurea é o exemplo disso, né? Você já descobriu a metodologia que ajuda? Se a música for boa, você entra e aí você pode virar. Você já tem uma metodologia, depois a gente vai falar disso. Porque tem uma metodologia que a apologia ao crime é marcante. Através da música, do funk principalmente. Você já tem é uma ferramenta você pega um modo, outras possibilidades, que aqui na verdade é isso, eles não acreditam que eles possam chegar a isso. Mas você vai formando você e outros que vão levar. É uma ferramenta. Porque eu faço isso. É isso que eu faço. Porque a internet está dando 12 anos que toca teclados que não estão fazendo. Que vem de comunidade de moradia, perto do meu bairro, que é uma comunidade, onde tem droga, onde tem crime, onde tem muitas coisas. Então, a possibilidade, a música, por exemplo, você vê os violinos, crianças tocando violinos na droga, ou dançando, ou fazendo outras coisas da arte, sabe? É uma coisa. A igreja não tem nenhuma atuação, né? Só a evangélica. Mas a igreja evangélica, ela não vou criticar a religião, nem o jeito que a religião funciona. Mas também é outra coisa que serve para celebrar. Eu queria saber assim, se você pudesse falar mais assim, você, me pareceu que tem uma diferença entre província do Estado e a ação do Estado. Me pareceu, o que você está dizendo com relação à política do Fica Viva é uma ação do Estado. Sim. Eu acho que é você... não é Estado, não. Não, tudo bem, mas eu falo Estado como é maior. Estado, já vai ser Estado. Estado, né?
aparelhos de Estado. E também subiu, né? Dos aparelhos de Estado. Assim, eu acho que o que você está dizendo de algum modo me pareceu assim, quando o que impera é o tráfico e não tem uma ação do Estado, o morador não tem chance. Não tem voz. Né? Mas a gente pensar que a possibilidade de existir uma ação do Estado, ela não é necessariamente uma violência do Estado. Sim. Eu acho que são coisas que não me parecem. Entrando nessa ideia da escola da música, meu filho, de 6 anos, ele estuda na escola integrada. Ele fica de 8 a 5h20. Lá ele toma café, almoça, toma café da tarde e janta. Chega em casa, 8 horas, ele desaba. Graças a Deus. Isso, eu acho que o Brasil tinha que copiar o modelo americano. Não. Desculpa. Não sei, eu não. É porque a ideia por nós lá deu errado. Eu não sei, tipo assim, falar o conceito técnico da questão, tá ligado? Na escola, Isso. Pronto, é isso. Porque o que funcionava Fica Vivo? O moleque estudava de manhã, de tarde, ele tinha um Fica Vivo, né? Que ele ia comer, beber um refrigerante, brincar e ficar de boa. Entendeu? Só que tem menino que tem que chegar na escola e cuidar de outros meninos, entendeu? Aí o que acontece? Pra mim, isso tinha que ser em toda escola. Toda escola, as crianças tinham que chegar de manhã e sair só de tarde exaustas. Sabe? Ocupar a mente deles mesmo. Mas não é colocando lá as meninas brincando de peteca e os meninos jogando bola, não. É trabalhar as aptidões de cada um. Desculpa. Falou Estado, não. Legal demais, é um desafio, assim, que a Débora propôs, né, de comentar toda essa riqueza, né, desses saberes que você traz. E eu queria também fazer umas provocações aqui, assim, algumas provocações, para depois a gente conversar a partir daí, né, sobre a questão do Estado, né, da violência do Estado. E eu acho que é preciso a gente começar a remover as coisas que estão acontecendo no dia a dia e procurar entender o que está por trás, quais são os interesses que estão funcionando por trás, quem que criou esse Estado, para que foi criado esse Estado, quem serve esse Estado. Acho que essas buscas assim, elas são importantes. E eu assim, começo trazendo, você falou muita coisa interessante, muita coisa legal. E começo trazendo um texto do Zizek, um livro do Zizek, onde ele trabalha a violência, o livro chama Violência. Foi publicado em 2014 pela editora Boitempo. E nos últimos capítulos ele trabalha o conceito de violência subjetiva, violência objetiva e violência simbólica. Que acho que tem muito a ver com outras coisas que a gente está falando aqui até agora. Violência, Slavoj Zizek. Publicado pela Boitempo em 2014. Nesse livro, ele traz ali trabalha o conceito de violência subjetiva, violência objetiva e violência simbólica. E vai falando sobre as políticas públicas que são construídas, né, pelo Estado, e hoje, no mundo inteiro, quase que exclusivamente, de políticas de combate à violência, trazer segurança pública, são políticas de combate à violência subjetiva. Ou seja, essa quebra de uma suposta normalidade de não violência. Então, o normal, né, a gente está aqui numa situação, supostamente, de não violência. Até que, então, alguém, por uma vontade própria, quebra essa situação de não violência cometendo um ato de violência. Isso seria violência subjetiva. E o Zizek vai trazer, não vai adiantar nada essas políticas de combate à violência subjetiva, ação, aumento do efetivo policial, aumento do direito penal, aumento da repressão, mais cadeia, etc. Não adianta nada essas políticas de combate à violência subjetiva, controle, câmeras nas ruas, etc.,
se a gente não é nem capaz de enxergar quais são aquelas violências permanentes, né? A violência objetiva e a violência simbólica. Quais são aquelas violências que estão atuando permanentemente na nossa sociedade, na estrutura social, nas relações econômicas, né? E na própria linguagem, né? A linguagem, os idiomas modernos são violentos, né? São machistas, né? Reduzem, subordinam a mulher. Na língua portuguesa, por exemplo, se tiver aqui nessa sala 50 mulheres e um homem, a gente vai dizer eles estão na sala de aula. Se estiver lá fora uma mulher com um cachorro macho, você vai dizer, olha, eles estão lá fora. E é desse tipo de violência, também se tocou nisso, né? Essas violências simbólicas que estão presentes permanentemente, é como se fosse um ferrinho de dentista, né? Incomodando a gente o tempo todo, mas que você não tem políticas para combater esse tipo de violência. Você falando aí, me trouxe quando a gente pegar, por exemplo, o século XVIII, século XIX, que foi um momento de expansão do direito penal e do encarceramento em massa das pessoas. Você vivia ali um momento que a gente pode até comparar com o momento que a gente está vivendo agora de novo, né, com esse neoliberalismo. Você vivia um Estado liberal, né, uma economia liberal, então é isso, é consumo, é ganhar grana, é competição, o que vale é isso, o Estado não se mete nisso. O Estado não regula a economia, o Estado não regula, não garante direitos trabalhistas, não garante nada, é o que a gente está voltando agora. Nós estamos voltando rapidamente ao século XVIII, no Brasil e no resto do mundo também. E aí, então, há um crescimento brutal da desigualdade. E com o crescimento da desigualdade, o crescimento da criminalidade, né? E da insatisfação. Você tem aí um crescimento da insatisfação enorme, que se manifesta de formas distintas. Seja pelo crescimento do chamado crime comum, né? Eu tenho um grande amigo meu que fala que todo crime é um crime político, né? O Virgílio Matos, concordo com ele, mas dividindo ali, né? Vamos falar o que seria o crime comum, latrocínio, homicídio, e o crime político. Né? Ou seja, naquela época fazer greve era crime, né? Manifestação pública era crime, igual o Congresso Nacional Brasileiro está fazendo agora com essa lei de terrorismo, que vai começar a criminalizar os movimentos que começar. Os movimentos sociais elas são criminalizados há muito tempo. Você tem um monte de preso político no Brasil, né? Lideranças sem teto, sem terra, pichador, está na cadeia aí, né? É preso político, né? Isso é preso político. Todo crime é um crime político. Depois a gente pode explicar isso aí melhor. E aí esse Estado fala, olha, o que a população começa a cobrar? Está aumentando a criminalidade, aumenta a insatisfação, vem então as greves, os movimentos sociais, as manifestações, ao mesmo tempo que aumenta o latrocínio, os furtos, os roubos, etc. E então o Estado tem que dar uma resposta para isso. E aí vem uma pergunta muito interessante, né, para a gente fazer sempre. O conceito de crime não cai do céu. Né? Crime é conceito, e conceito contextual, histórico. Né? Você pode, por exemplo, uma solução fácil para a corrupção no Brasil é você legalizar os atos considerados corruptos. Acabou a corrupção. É isso que os Estados Unidos fez. Os lobbies nos Estados Unidos são legalizados. Então isso que aqui é punido e prendem os caras, lá pode fazer, você contrata um escritório para fazer lobby. Então como é que você soluciona a corrupção? Legaliza. E aí a pergunta tem que fazer, quem diz o que é crime? Quem diz o que é crime? Quem tem o poder de dizer o que é crime? E eu vou perguntar, por que esses caras não vão presos? Porque você tem um governo hoje, do MDB, onde todos os ministros, homens, brancos, ricos e ladrões, todos respondem processo. E por que ninguém vai para a cadeia? Quem que fazem as leis? Berlusconi sacou essa. Então, Berlusconi, que talvez, depois da Operação Mãos Limpas, né, que prendeu mais de 4.000 pessoas na Itália, né, a Itália teve o governo mais corrupto da sua história. Mas como é que ele resolvia isso? Ele tinha a maioria do parlamento, o parlamento transformava em legal os atos que ele cometia. Pronto, estou dentro da lei. E quem é que vai para a cadeia? Nos Estados Unidos, por exemplo, você tem quase 8 milhões de pessoas envolvidas no sistema penal. Mas quem são os presos dos Estados Unidos? 80% deles são negros e hispânicos. E mais de 96% pobres. Claro, porque não é o pobre que faz a lei. Então o outro... Essa questão, eu acho que daí
Não sei, eu não quero falar muito, vocês controlam meu tempo. Eu estou como debatedor, eu não sou presidente de mesa. Mas assim, eu acho que essa questão que o José traz é uma primeira questão muito importante. Né? Enquanto a gente não enxergar quais são as violências permanentes, porque não adianta nada, a polícia chegar, prende tudo que é bandido, põe na cadeia. Daí a pouquinho vai estar tudo fabricado de novo, porque o problema não é o criminoso. Né? Essa questão que está lá, que se coloca no século XIX também, eu perguntar o que o Estado vai falar. Como o Estado já está na mão dos caras que têm grana? Naquela época era o voto censitário, só votava quem tinha dinheiro. Hoje só vai eleito quem tem dinheiro. Se eleger um senador, você precisa de 7 milhões de reais, né? Para eleger um deputado, 5 milhões de reais, depende do coisa. Né? Então, esse cara que vai eleito, eles é que vão fazer a lei. Né? Eles é que vão dizer o que é crime e o que não é crime. A mesma coisa nessa época que vai falar, entra na questão olha, qual é o problema da criminalidade? O problema da criminalidade é o criminoso. Então, se você resolver o problema do criminoso, resolveu o problema da criminalidade. Óbvio, né? Isso é bobagem. O problema é outro. Né? É a desigualdade, essa coisa, esse mercado, o individualismo, a competitividade, a cultura que se coloca. Enfim, um monte de fatores, vários fatores, não estou pensando em ficar vários fatores, mas que, obviamente, o que o Estado vai dizer? O problema da criminalidade é individual. Isso é a criminologia do século XIX. O problema da criminalidade qual é? Você tem dois. O sujeito nasceu mal, então é um problema pessoal, é individualismo. Até hoje a criminologia norte-americana funciona assim. Por quê? Porque eles não querem discutir o sistema econômico, social e cultural deles. Que gera isso, é o que o Zé está falando. Essa violência permanente. Não adianta nada você prender todos os corruptos que estão aí. Inocência, gente, estupidez. Não, isso já foi feito antes. Pode prender todo mundo. Prende todos os caras, do PMDB, do PSDB, do PT, do PSDB, todo mundo. Prende todo. Não vai resolver nada. Porque o sistema, a estrutura é que é corrupta, é que é sacana. Isso só funciona assim. Não vai resolver nada. E a Itália é um exemplo claro disso. Depois da Operação Mãos Limpas da Itália, eles prenderam mais de 4 mil. Você teve o governo mais corrupto da história da Europa. Que foi o governo Berlusconi. Não resolve nada. Polícia não resolve nada. Não resolve nada prender, não resolve nada direito penal. Mas o que resolve então? Aqui no século XIX, os caras começaram a falar, não, o problema da criminalidade é o criminoso. E o criminoso você tem duas razões. Ele é mau, nasceu mal, ele podia escolher entre o bem e o mal, né? Bem burro assim, né? Entre o bem e o mal, ele escolheu o mal, logo está aí no direito penal, né? Até rimou. Né? E aí manda o cara para a penitenciária. Ou então, ele é louco. Aí então, vem a psiquiatria e manda ele para o manicômio. Você começa então, é um encarceramento em massa. Vamos botar todo mundo, ou põe no manicômio, ou põe no presídio. E aí vem outra questão interessantíssima do século XIX, que está repetindo tudo agora. Né? Nós estamos voltando aceleradamente ao passado. Né? O que é? Quem diz o que é crime? São os caras que estão no poder. Que são criminosos. Mas não são porque eles fazem a lei e dizem, não, o que a gente faz não é crime, sacou? Essa é a questão. Né? São pra gente, não são pra eles fazem a lei. Então o que eles fazem não é crime. Né? E aí a mesma coisa, quem são os loucos? Quem diz o que é normal e quem diz o que é anormal? Quem tem poder para dizer. Eles vão começar a encarcerar, né? Gente, Oscar Wilde, pessoas por causa do seu desejo, né? Da sua sexualidade, vão começar a encarcerar por vários motivos. As mulheres, então, a gente podia ler um texto do médico alemão e um médico francês do século XIX, 1850, se eu fizeram uma pesquisa com 10 mulheres no século XIX. E aí eles falam, olha, como que a mulher não pode mexer com política? Aprendam isso, que a maioria é mulher. Mulher não pode mexer com político, porque senão a mulher enlouquece. A mulher é frágil, né? Ela tem uma estrutura muito fragilizada. Então eles estudam 10 casos. Os 10 casos assim, fulana de tal, excelente mãe, cuidava dos filhinhos, o marido chegava em casa, ela estava cheirosinha, tudo arrumadinho, jantar prontinho, etc, etc, etc. Aí, um certo dia, ela resolveu ir na reunião do Partido Socialista, do Partido Comunista, do movimento feminista. Né? E aí começou a mexer com política. Aí pronto, não botava mais perfumezinho, não estava arrumadinho quando o marido chegava, não cuidava do filho do jeito que tinha que cuidar, acabou com a família. Aí internaram ela. Lógico, internaram ela. Tem um caso que é relatado no livro
chama Forjando a Democracia, do Geoff Ellis, que é um autor inglês. Ele conta esse caso, diz que uma menina, seus 20 anos, se apaixona por um operário pobre, né? Na Inglaterra, século XIX, aquela coisa assim. E ela chega em casa, está o pai, a mãe, os dois irmãos, ela na mesa, e ela tem que contar que eu estou apaixonada por fulano, quero namorar o fulano. Ela chega lá, papai, olha papai, estou apaixonada por um fulano que chama não sei quem Smith. Aí o pai fala, mas Smith não é um sobrenome, não é uma pessoa de bem, né? Não é uma coisa insuportável, uma pessoa de bem. Que é uma coisa interessante, né? Talvez a gente viva hoje nos poucos lugares do mundo onde um agente público, né, principalmente a polícia, pode dizer e classificar e julgar imediatamente quem é de bem e quem é do mal. Isso é muito legal. Nas manifestações fazem isso. Essas aqui são do bem, essas aqui são do mal. Né? Aí falamos, não é uma pessoa de bem, não é uma pessoa de bens. Né? Não é uma pessoa, é uma família de bem, não conheço. E aí, ela fala, não, é o fulano, ele é do Partido Socialista, ele trabalha lá naquela fábrica. Aí o pai quase morre, os irmãos também. E aí, isso é história real, ela é internada com o parecer de 5 médicos. Ela vai para o sanatório. Então, claro, né? Uma mulher vai apaixonar com um inimigo de classe, né? Como é que vai? Então, eu acho que a gente tem outras questões que foram colocadas. Deixa eu só falar uma coisa. Diga. Eu acho estranho o pessoal falar tucano e petralha, ao invés de falar petista e tucanalha. Pois é, mas aí também há a questão que você colocou ali, da lógica binária. Esse Estado moderno, ele é criado com uma finalidade. Ele é criado por ser... A gente precisa lembrar disso para não acreditar ou não achar que esse Estado vai nos servir. Esse Estado não nos servirá jamais. Porque ele foi criado para um grupo, para servir a este grupo. E toda vez que ele serve a um outro grupo, né, você rompe a democracia, porque ele está vivendo no Brasil agora. Então, quem cria esse Estado? Toda a estrutura do Estado foi criada, o quê? É uma aliança entre burguesia e nobreza, aliança que está de pé até hoje. Basta vocês lerem uma revista de teoria do Estado ótima, Caras. No dentista, você lê a revista Caras. A revista Caras é ótima. Na revista Caras, o ano passado teve um número, eu falei, gente, isso é um número para passar para os meus alunos de teoria do Estado. Porque tinha lá a posse do novo rei da Holanda. A Europa afundando em crise, né? Espanha, mais da metade dos jovens desempregados, saíram 400 mil espanhóis procurando trabalho aqui na América, né? A Europa afundando, a desigualdade aumentando, então o caos, e o cara estava lá de cetro, coroa, com 5 mulheres levantando o manto dele atrás, andando pela rua de Amsterdã, e todas as famílias reais do mundo foram para a posse dele. Isso é século XV, isso é século XXI, é o mesmo Estado. Nós estamos falando de algo que foi criado numa aliança da burguesia com a nobreza. A burguesia vai muito bem, obrigado. Na Espanha, que está em crise hoje, né, você pega a Espanha, o patrimônio do sujeito mais rico da Espanha, durante a crise espanhola, aumentou 23%. Crise? Que crise, cara, para de ser pouco, crise nenhuma. É uma outra, tem gente ganhando muito, que todo merece, e ganhando muito. Hoje você tem 62 pessoas no planeta, e cada uma delas tem mais patrimônio, mais grana, que 3 bilhões e 500 milhões de pessoas. Professor, eu sou conspirador. Pois é, não, então que ódio. Então o Estado é só normaliza. Eu sou, certo? Porque questões pessoais do passado. E eu tive me pôr nessa situação, principalmente para ajudar meus 2 irmãos, que tem um problema mental muito sério. Eu tenho um irmão nesse sentido, e ele não quis se pôr como tal para ter direito à pensão de meus pais. Então, a única solução foi eu me pôr depois da morte da minha mãe. Porque o problema da escola não dava para sustentar a casa. Isso é porque era viúva, mais eu e mais o outro, não teria suposto como uma pessoa que tem problema mental, a gente não teria pensão de vida. Então, ele não quis. Ele não quis, ele tem uma esquizofrenia muito acentuada, sabe?
de ter curso superior não tem nada a ver com o que eu vejo dentro de centros de convivência, como já fiz parte. Na verdade, eu estou um pouco afastada porque eu estou estudando. Muitos que têm curso de educação física, que são psicólogos, são pedagogos, são jornalistas, e que têm transformado. Mas quando você falou essa questão da moça, me tocou, porque eu vejo muitos dos meus amigos, no meu caso também, em que a família, porque a família é tradicional, no meu caso, e que se apaixona por um cara que não seja tanto, a minha família chega a fazer como que eu fazia no nazismo, uma lavagem cerebral. Foi o que aconteceu comigo, porque o meu transtorno tem uma bipolaridade, não um caso assim extremo. Tem a época que eu estou mais acentuada, mais nervosa, acontece, mas não, na maioria das vezes eu já estou bem controlada, principalmente porque a filosofia, a religião que eu adaptei, eu sou espírita e isso me ajudou muito. Mas eu vejo muitos que estão nessa situação, dentro do que chama movimento anticoncepcional. Não sei se você conhece isso. Tá? Pois é, eu acho que eu queria colocar mais umas pontuações para depois a gente comentar todo mundo, ouvir de novo, né, a Áurea, né, o Fabrício. Mas eu acho que você trouxe outras coisas interessantes, mas além disso, né, do que é essa função do Estado, que tem a ver com o que você está colocando. Eu vi outro dia a Silvia comentando sobre isso, aqui numa reunião. A Silvia é a presidente da função. E ela está comentando uma questão do protocolo que tem transporte. Como ele judiciário de função. Então, que está vendo falta de tratamento para as pessoas, e quando eles entram no centro de convivência, eles precisam estar presentes aos centros de convivência para fazer uma oficina e que o Estado ainda não está dando apoio ao usuário, ao criminoso que é um usuário mental. Pois é, essas todas são nomeações que o próprio Estado, né, cria. A função do Estado, que eu acho que é importante a gente voltar e dar uma secada rápida do que é esse Estado, para ver justamente até onde que ele pode chegar e para que ele vai servir. Né? Esse Estado moderno, ele é um projeto de poder muito específico. Então, a grande novidade do Estado moderno é que ele tem agora um poder central, ele tem uma única vontade além desse Estado. Ele precisa normalizar todo mundo. Ele precisa uniformizar todo mundo para que as pessoas reconheçam o poder do Estado. Então, a tarefa do Estado moderno, que viabiliza a economia capitalista, as coisas estão conectadas. Né? Você tem uma necessidade de uma nova economia nascente, que é o capitalismo, né, de espaços. O Estado moderno ele vai inventar o quê? Ele vai trazer a moeda nacional, que não existia, o Exército Nacional, que vai invadir meio mundo para tirar a riqueza e levar para esses estados nascentes, a polícia para reprimir o excedente dos desempregados, a função dessa. Então, essa aliança lá de nobre, burguês e rei vai buscar no meio do servo, do povão, aqueles que vão reprimir o povão e não manter o povão no seu devido lugar. Você cria toda uma estrutura que tem uma razão de ser. Né? Os bancos nacionais, a moeda nacional, e esse Estado tem uma tarefa fundamental que é a função do direito moderno. O direito moderno, qual é a função dele? É uma função normalizadora. Ele vai dizer como que as pessoas têm que se comportar, o que as pessoas podem fazer, o que as pessoas podem até pensar. E esse tem as primeiras gramáticas normativas também, né, como a gramática do Castelhano de 1492. Esse Estado, a função dele, o direito penal, é o quê? De punir aquele que foge ao padrão. A ideia do Estado, então, eu preciso padronizar, normalizar, eu preciso dizer, olha, você tem que se comportar desse jeito. Você não pode comportar de outra forma, senão você é uma ameaça ao poder do Estado. E a quem criou esse Estado, que é fundamental saber, esse Estado tem nome e endereço. Né? Ele serve à nobreza e ao capital. Ele foi criado para isso. Né? E isso é escancarado hoje em dia. Você não vê quem não quer. Né? Foi escancarado.
é sério, deixa vai quem é que vai preso, né? Quem é que faz as leis, quem é que vai ser punido, quem é que vai para o manicômio, quem é que vai para o presídio, quem nunca vai. Né? Então, e aí, então, é pensar um Estado, por exemplo, tem um filme de resumir, um filme que eu tenho usado muitos exemplos ultimamente, até falei um filme do Herzog, que chama Onde Sonham as Formigas Verdes. É muito interessante, Onde Sonham as Formigas Verdes. Nesse filme, ele conta a história de aborígenes na Austrália, onde vai um grupo